Olá, sou a professora Rejane. Estudaremos hoje uma técnica de integrais chamada de integração por partes. Então, estudaremos a seguir uma importante ferramenta no cálculo de algumas integrais, chamada de método da integração por partes. Lembre-se que a regra da derivada do produto nos diz que se f e g são duas funções deriváveis em relação à variável x, e digamos que u é f de x e v é a g de x. Então, como é que a gente deriva um produto de funções de x? Eu derivo a primeira função e copio a segunda, mais o contrário, copio a primeira e multiplico pela derivada da segunda. Lembrando que a integral e a derivada são operações inversas uma da outra e que a integral da soma é a soma das integrais, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a integral dos dois lados aqui dessa igualdade. Então, eu vou ter aqui a integral de cada uma das parcelas desse lado. A integral da derivada vai dar a própria função u vezes v. Aqui eu vou ter v vezes o du aqui, né, o diferencial de u, mais aqui eu vou ter u vezes o dv, o diferencial de v. Lembrando que a fórmula de integração por partes, então, vai ser passando esse termo aqui para o outro lado. Então, se eu quiser resolver a integral de u dv, eu vou ter como fórmula u vezes v menos esse termo aqui, integral de v du. Então, eu vou ter que observar aqui numa integral, uma parte eu vou chamar de u e a outra de dv. Eu vou precisar aqui da derivada de u e do v. Se eu tenho o dv, eu vou achar o v integrando esta expressão aqui. Vejamos algumas observações importantes. Note que durante o processo se obtém uma nova integral, que seria trocar essa integral de u dv por essa integral de v du. Integral dada e a integral obtida. O método de integração por partes se torna eficiente quando esta integral aqui ela é mais simples de se calcular do que a integral dada originalmente. Senão, não valeria a pena a gente aplicar esse método. Trocar a integral dada por uma integral mais difícil, mais complicada de resolver. Segunda observação importante. Em termos das funções f e g, o método de integração por partes fica descrito da seguinte forma. Aqui é o u, a f de x, o dv é a derivada da g de x dx. Então, u é a f de x, g é a nossa função v, e aqui a integral que eu tenho de v, que é a g de x, e o du é a derivada da f de x dx. O método de integração por partes para integrais definidas também pode ser calculado. Basta a gente avaliar essa primeira expressão aqui, que seria u vezes v ou f vezes g, nos limites de integração, né, de a até b. E aqui essa integral obtida também ser calculada nos limites de integração. Vamos ver nos exemplos. Calcule a seguinte integral, x cosseno x. Então, eu tenho que escolher uma parte para ser u e a outra para ser dv. Se eu escolher aqui o u como sendo x e o cosseno x dx como sendo dv, a derivada deste u, derivada de 1x, é 1 dx. E se o dv é cosseno de x dx, v será a integral de cosseno de x dx, que dá seno de x.
seria mais constante, mas a gente deixa para colocar essa constante só no final. Então, a integral de x cosseno x será u vezes v, que é a primeira parte aqui da nossa resolução. X seno x, menos, então aqui é u vezes v, menos a integral de v vezes du. Então, v é o seno de x e o du é o próprio dx. Então, a integral de seno de x é menos cosseno de x. Com esse sinal de menos aqui da frente, fica mais cosseno de x e mais c aqui no final. Exemplo 2. Agora, uma integral definida. Integral de 1 a e de t quadrado ln de t dt. Bom, aqui eu vou chamar de u o ln de t. E o restante aqui de dv. A derivada do ln de t é 1 sobre t dt. E a integral de t quadrado dt é t ao cubo sobre 3. Então, a integral que a gente quer calcular vai ser u vezes v. Então, tá aqui, ln de t vezes t ao cubo sobre 3, calculado nos limites de integração, menos a integral com os mesmos limites de integração, de quem? De v, que é v, e aqui eu tenho du. Então, aqui é u vezes v, calculado nos limites de 1 a e, e aqui a integral de 1 a e de v du. Tá? Como diz a regra de integração por partes. Então, eu vou ter que calcular essa integral aqui, simplificando, tenho t ao quadrado, esse 3 é uma constante, pode sair aqui para fora da integral. E aí, eu resolvo aqui a integral de t ao quadrado, que é t ao cubo sobre 3, mas com esse 3 aqui da frente, fica t ao cubo sobre 9. E aqui eu substituo o t por e, então vai ficar e na 3 ln de e sobre 3, menos o limite inferior, substituindo t por 1, 1 ao cubo ln de 1 sobre 3. E essa parte aqui também eu tenho que avaliar nos limites. ln de e vale 1, porque ln é o log na base e. ln de 1 vale 0. Então, esse termo todo aqui vai para zero. Então, aqui vai sobrar e na 3 sobre 3, menos, substituindo aqui o limite superior, e na 3 sobre 9, menos 1 na 3 sobre 9. Então, aqui eu vou poder juntar esses dois termos, né? Tirando o mínimo, vou resolver aqui tirar o mínimo, que é 9 por 3 dá 3, então, vou ficar com 3e na 3 menos e na 3, e aqui menos com menos dá mais 1 na 3, que é 1. Então, vou juntar esses dois aqui, vai ficar 2e na 3 mais 1 sobre 9. Então, na aula de hoje, estudamos integração por partes. Até a próxima aula.